Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos estar aqui na terceira aula do livro de Gênesis, do nosso curso Jornada pela Bíblia. Vamos dar início a mais uma aula abençoada. Eu creio que Deus vai falar muito conosco também através dessa aula. É muito importante ter você aqui comigo, ter você conosco. Eu espero que você esteja gostando. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode colocar aí na descrição a sua pergunta ou a sua dúvida, que eu estarei retornando, ok? Vamos lá então. Nós terminamos a aula passada falando sobre o homem e mulher expulso do jardim do Éden. Então agora nós vamos fazer esta aula já o homem fora do jardim. Vamos ver como que o homem se comportou. O homem comportou no jardim já não foi bem. Agora imagina um homem no jardim, fora do jardim agora. Vamos ver como que foi. Então foi assim, foi bem assim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então observa aqui que ela louva a Deus por ter alcançado um varão. Então ela teve este filho depois do pecado e já fora do Éden. Ao descrever a ideia de sexo como conhecer, a Torá eleva o ato sexual ao nível de um relacionamento íntimo pleno de sentido. Muito interessante, que quando está descrevendo aqui o conhecer, está querendo dizer que na partir do momento da sexualidade, de fazer o sexo, o homem conhece a mulher e a mulher conhece o homem plenamente nos seus relacionamentos íntimos. O propósito do sexo é produzir o conhecimento visceral profundo da real essência de cada um. Este é o propósito do sexo para Deus. Produzir o conhecimento visceral. Se nós tivéssemos consciência disso, não teria tantas relações sexuais. Hoje a relação sexual no mundo é vista de uma forma totalmente diferente. É apenas para matar o desejo. Apenas para isso. Mas o propósito de Deus com o sexo não foi isso. A partir do momento que o homem realmente conhece a mulher, é no ato sexual. E vice-versa. Então foi sempre assim que Deus, foi a essência de Deus. A Bíblia diz que duas pessoas devem se tornar uma só carne. Duas pessoas devem se tornar uma só carne. Quando fala de uma só carne, aqui é literalmente uma só carne. É isso que Deus, o propósito de Deus para com o homem e para a mulher. Não é? Três não pode se compor nesse relacionamento. É um relacionamento de uma só carne. Então esse relacionamento é um relacionamento entre o homem e a mulher. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Aqui já está falando no capítulo 4, versículo de número 2. Primeiro ele dá a luz a Caim, agora dá a luz a Abel, o irmão de Caim. Abel, pastor de ovelhas, então seguiu por este ramo. Agora ele vai trabalhar, vai se sustentar como pastor de ovelhas. Caim vai se sustentar como lavrador da terra. Ele é o homem da lavoura. Agora os dois vão dar um culto a Deus. Os dois pretendem, você pode observar que até aqui era Deus que vinha ter Adão, não precisava de culto, porque aquele que recebia o culto, ele descia todos os dias para receber, para conversar com Adão. Agora é o contrário, agora o homem precisa buscar Deus. Quando Deus buscava o homem, agora o homem precisa buscar Deus. E o homem precisa oferecer alguma coisa para Deus.
Agora é o seguinte, a Bíblia diz que Abel, ele deu uma oferta. Caim também deu oferta. Mas por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel? Vamos lá para a resposta. Abel, a Bíblia diz que ele deu o melhor. Caim, a Bíblia diz que ele deu algo sem custo. Vamos estudar agora para você ver, para você entender. Porque a gente estudando a Bíblia de uma forma superficial, nós não entendemos muita coisa. Então vamos lá, vamos mais profundo. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele trouxe uma oferta. Amém? Então vamos lá. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, do melhor. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então a questão aqui, Deus não recebeu aqui, não é porque ele deu gordura, não é porque ele deu ovelha e deu sangue, e Caim aqui não deu sangue, porque ele teria que dar o que tem. Ele trabalhava com lavoura. Agora Abel trabalhava aqui com animais, com gados. Então ele dava para dar animais, gado. Só que o grande diferencial que eu vejo nessas ofertas é, primeiro, ele deu o primeiro. Segundo, ele deu o melhor. Ele deu da gordura. E quando chega a oferta aqui de Caim, a Bíblia diz uma oferta ao Senhor. Ele não descreve a qualidade da oferta, porque não tem qualidade. Mas quando chega na oferta de Abel, é descrito dos primogênitos e também da sua gordura. Esse é o diferencial. Deus recebe aquilo que nós dá de melhor para ele. Não importa que seja 2 moedas, só que seja o melhor. Esta é a razão da mente de Deus. Então nós olhando aqui, mas por que Deus não recebeu esta oferta? Agora nós entendemos o porquê que Deus não recebeu esta oferta. Primeiro Deus olha para o ofertante, depois Deus olha para a oferta. A Bíblia diz que ele olhou para Abel e para a sua oferta. Então primeiro Deus olha para o ofertante e depois para a oferta. Nós observamos que nos últimos dias parece que Deus primeiro ele olha para a oferta, depois para o ofertante. Porque aquele que traz a oferta melhor, a oferta maior, mais quantidade, mais valor monetário, não é valor religioso, mas valor monetário, é aquele que Deus está tentando. Mas é totalmente diferente nós estudando a palavra de Deus. Então Deus ele não está olhando primeiro para a oferta. Deus ele olha primeiro para o que está no coração, porque aquilo que está no meu coração é a minha oferta. Se eu tenho um coração bom, eu dou uma oferta boa. Se eu tenho um coração mau, eu dou uma oferta mau. Então primeiro passa para o coração. Tudo que nós fazemos passa pela mente e o coração. Ninguém faz nada que primeiro não passou pela mente e que passou pelo coração. A religião verdadeira se fundamenta na gratidão, na provisão de Deus. Mesmo na lei tem oferta, nós observa que tem oferta que envolve vegetais. Lá em Levítico apresenta 5 ofertas, e uma delas é a oferta de cereal, outra oferta de trigo, outra é a oferta de grão. Então o grande problema aqui não é o sangue, é a qualidade da oferta, é o primogênito e o melhor. Para Deus é o primeiro e para Deus é o melhor. Vamos lá. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
Primeiro ele olhou para Caim, viu que o coração de Caim já também é um coração ruim. A oferta era ruim. Por quê? Porque o coração ruim, ninguém que é ruim pode dar uma oferta boa. Da mesma boca não pode sair água doce e salgada, como diz a palavra do Senhor. Então quando ele olha para o coração, ele já sabe a oferta. Aí o que acontece? Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então quando Deus não recebe a oferta de Caim, a resposta é ira e semblante caído. Interessante que quando a pessoa dá qualquer coisa e a pessoa quer que Deus recebe qualquer coisa, e vem a ira. Por isso que a gente vê muitos crentes dentro da igreja, crentes em Cristo Jesus, que eu digo, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem homem de Deus e mulher de Deus, irada na casa de Deus, semblante caído, um semblante feio, arrogante. Por quê? Porque o coração é mau, oferta mal, não tem consciência daquilo que é de Deus e daquilo que não é. A Bíblia diz que não faz diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Este é o grande problema. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porque não tem motivo. É como que Deus estivesse falando: não tem motivo para você estar desta maneira. Por quê? Porque não tem motivo. Por quê? Se bem fizeres, não haverá aceitação. Ou seja, se você tivesse feito direito, eu não teria também aceitado. E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor falando. Se você tivesse feito direito, você tinha razão de estar desta maneira. O grande problema é quando nós vemos pessoas desta maneira, pessoas dentro da igreja, não prospera, cabeça baixa, descaído, e ainda coloca a culpa em Deus, como que Deus fosse o culpado por não recebê-lo, como que Deus estivesse fazendo acepção de pessoas. Este é o grande problema. Mas se fizeres bem, não vai acontecer isso. Mas se não fizeres bem, o pecado está à porta, porque está dando brecha para que o pecado entre, está dando legalidade para que o pecado entre. É isso que Deus está falando. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Cuidado com os seus desejos, porque Deus já estava vendo no coração de Caim o desejo de matar Abel. E Deus está falando: cabe a você dominar. Muitas vezes nós achamos que é Deus que tem que fazer, e Deus já está alertando: eu conheço o teu desejo, eu conheço o teu coração, domina este coração. Deus avisa antes, para que isso não aconteça. Mas o que vai acontecer agora? Caim mata Abel. Então vai ter o primeiro homicídio na terra. E este primeiro homicídio foi por causa de um culto a Deus. Aí você diz: mas isso aqui é culto? Uma pessoa ofereceu e sim. O que é um culto? Oferecer algo a Deus. Isso é culto. Isso é a maneira que eles tinham de cultuar a Deus. Só tinha eles ali. Um deu um culto, o outro ofereceu outro culto. Hoje nós fazemos um culto em comunhão com vários irmãos. Eles começaram, só tinha eles. Então eles vão cultuar a Deus. Um presta um culto, outro presta outro culto. Só que Deus recebe um culto com fogo, e Deus não recebe o outro que não tem fogo. E aquele que não é recebido, ao invés de melhorar, ele quer matar aquele que Deus recebeu. Então o primeiro homicídio ele é causado por causa da religião. Infelizmente é muito triste a gente ter que relatar isso, mas o primeiro homicídio na terra foi por causa de um culto. Infelizmente é assim. E o pecado está sempre atuante, o mesmo pecado que estava lá em Adão, sabe?
Agora o pecado está atuando também nos seus filhos. O pecado tem suas consequências. Agora vamos ver a consequência para Caim, que Deus vai dar. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então ele está falando, se todo aquele que me achar me matará, mas só tinha ele. A gente observando aqui, até aqui, ele matou Abel, então só tem ele, o pai e a mãe, Adão e Eva. Mas ele diz: todo aquele que me achar me matará. Aí o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então Deus, ele põe uma proteção, apesar de ele ter feito este mal, essa desgraça na vida dele, mas Deus coloca um sinal também aqui de proteção, para que ele não morresse. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre esse todo aquele, por que ele diz todo aquele. Então nós já estamos vendo aqui nesse texto a decadência espiritual, não só espiritual, mas a decadência emocional. Por quê? Por causa de um culto aqui, algo espiritual. O que acontece? Vem uma decadência emocional. Ele vai e mata. E não só emocional, vem também uma consequência aqui sociológica. Por quê? Aqui está falando que a terra não dará mais fruto. A Bíblia diz: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será. E a terra de novo já está pagando pelo erro humano aqui. Caim, ele desce uma escada como seu pai Adão. Caim, ele está descendo as escadas. Vamos lá. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Qual foi o sinal? Rabinos da antiguidade acreditam em 3 hipóteses. Quais são? Primeira, acredita que eram chifres. Porque chifre na Bíblia fala de força, poder, autoridade. Então é que Deus deu força para ele. Então, se é força, se é poder, se é autoridade, então alguém que visse sabia que tinha recebido uma força de Deus, uma autoridade de Deus. Então são rabinos da antiguidade que acreditam nessa tese, a qual eu não acredito. Aí a segunda tese fala da lepra. E rabinos da antiguidade acreditavam nessa hipótese, que Deus lançou-lhe uma lepra. Mas eu não acho que é uma lepra. Por quê? Porque esse sinal foi um sinal que Deus colocou de proteção. Não foi um sinal. A lepra seria maldição. Então alguns acreditam que era lepra porque todos que viam corriam, porque sabia que estava com aquela lepra. Mas o texto não me mostra. É bem interessante essa hipótese, porque dá para entender que este sinal aqui é um sinal de proteção e um sinal que ele foi favorecido, não desmerecido. E tem o terceiro aqui, que era uma luz do sol que irradiava, irradiante, e conforme ele ia andando, aquela luz ia vindo por cima dele. E então é outra ideia. Agora você pergunta para mim, qual das 3 você acha? Eu não acho que é nenhuma das 3. E se você me perguntar qual que você acha, também não tenho a menor ideia. Porque são casos que não, são coisas que não vai levar a lugar nenhum, né? A gente tem nossos estudos, mas perder muito tempo em coisas que não vai levar a lugar nenhum. Deus colocou um sinal, e aquele sinal, não importa o sinal, o importa é que Deus colocou um sinal. E para que servia aquele sinal?
A gente está muito preocupado em qual é o fruto e esquecemos da serpente. É assim que é o grande problema, né? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Esta palavra, aí diz que ele foi para a terra de Nod, mas ele tinha acabado de ser expulsos, né, do Éden, e eles foram para essa terra de Nod, mas existia nome na época, Nod. O que significa Nod? Nod significa peregrinação, errante. Nós vamos estudar a Bíblia e nós vamos ver que todos os lugares que eles iam chegando, eles iam colocando nome segundo eles iam chegando. Aqui esse nome era Nod porque é terra de peregrinação, é terra de errante. Então ele foi errante para lá. Então esse nome foi dado por causa de Caim. Não é que Caim foi para lá e já tinha essa terra que chamava Nod, mas por ele ir para lá errante, essa terra passou a se chamar Nod. Tem muito disso na Bíblia, mas a gente olhando assim não parece. Parece que ele já foi para uma terra que se chama Nod, mas não é bem assim. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Interessante que a Bíblia diz aqui conheceu, mas aqui não está dizendo também que ele conheceu neste lugar. Poderia esse conhecer aqui estar falando de relação sexual. Não é que ele chegou nessa terra e conheceu essa mulher, mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá ele teve relação sexual, que porque se conheceu, nós já estudamos, vamos estudar muito mais sobre isso, que quando é relatado na Bíblia, não é o conhecimento porque não conhecia a pessoa, mas o conhecimento por ter uma relação sexual. Caim e sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Tanto aqui, ó, de conhecer, fala de conceber e ter um filho. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então quando ele chega nesta terra, ele vai e constrói uma cidade. Primeiro ele casa, e ele tem um filho neste local. E neste local, eu não sei se ele casou aqui também, de repente ele já tinha casado quando ele já tinha saído, mas quando chega aqui, que ele teve essa relação sexual e teve um filho. A Bíblia só fala de relação sexual quando tem filhos, entendeu? Então esta é a questão. Agora vamos lá então. E tornou Adão. Agora é interessante, quando a Bíblia diz aqui sobre conhecer, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Vê a palavra aqui de novo, conhecer aqui, ó. Conhecer. Então no capítulo 4, versículo 25, lá na frente nós vamos ver este versículo que fala também do conhecimento por gerar filhos. Então vamos ver para onde que eles foram. Eles foram para a terra do Oriente. Mais ou menos aqui, ó. A Bíblia diz que eles foram para a terra de Nod. Aqui é o Antigo Oriente. Aqui está lembrado que nós estudamos o rio Tigre, o rio Eufrates, e nós estudamos também os 4 rios aqui e o Éden. Então nós observamos que eles foram para cá. Então eles estão perto do Éden ainda. Ao Golfo Pérsico, o Mar Vermelho. Então eles estão nas proximidades ainda daqui do local. Então ele vem para este local. Ele vem para essa terra, para o Oriente. E aqui ele estabelece. E quando ele estabelece, agora vamos ver. Adão e Eva. Adão e Eva teve Caim e Abel. Agora Caim mata Abel. Se Caim mata Abel, tem Adão, Eva e Caim. Então de onde surgiu essa mulher com quem Caim casou? Eita, esta pergunta. Vamos lá. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então nós observamos que depois que Abel morre,
a Bíblia diz que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Então nós observamos aqui que ele tinha 130 anos quando tinha Sete. Agora a gente observa, será quantos anos que ele tinha quando ele gerou a Caim, quando gerou a Abel? Quantos anos? Vamos aqui calcular um chutômetro aqui, que quando Abel morre, ele tinha por volta de 125, 120 anos. Porque ele já trabalhava, já tinha família, ele já tinha seus afazeres. Então, acreditamos que aqui 120, 125 anos. Aí morre. Logo em seguida, depois, ele tem um próximo filho. Este próximo filho aqui, Adão já tem 130 anos. Agora você observa que Adão só foi contado os seus anos após o pecado. Porque antes do pecado não precisava contar, porque ele não morreria. Então aqui após o pecado começou-se a contar o relógio. Começou a contar o relógio da degradação, começou a contar. Então foi contando, vamos supor que ele tem 120 anos. Agora ele já tem 130, ele vai ter esse menino por nome Sete. Então esses 120 anos aqui, Adão já tinha, poderia ter mais filhas, porque depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então está dizendo que ele teve filhos e filhas. Só que as filhas não é contada na genealogia. Só que o grande problema aqui é que está dizendo depois que gerou a Sete que ele teve filhas. Se ele teve filhas depois que gerou a Sete, e quando Sete nasceu, Abel já tinha morrido, e se Caim matou Abel, então da onde veio esta mulher? Vamos ver algumas coisas aqui, ver se a gente chega em algum ponto, né? Vamos lá. Não encontramos na Bíblia a genealogia de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas somente Caim e Sete. Nós observamos em vários lugares que é assim. Você pode observar os filhos. Quem são os filhos de Davi? Eu pergunto para você. Você vai lembrar de Salomão, até Absalão, alguns. Então não é contado, não teve destaque. Por que será que aqui só os dois tiveram destaque? Será que Adão teve outros filhos? Mas a Bíblia está dizendo que o primeiro aqui, o homem, foi Caim. Mas será que logo depois, 2 anos, 3 anos, não tiveram mais filhos? E poderia se casar um com outro? É uma solução. Vamos lá, mais outra. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Quando ela teve Caim, que foi o primeiro filho, que ela disse: alcancei do Senhor um varão, será que ela não tinha filhas? Porque agora ela louva a Deus por alcançar do Senhor um homem, um filho homem. Será que ela já não tinha filha mulher? Então, provavelmente Abel casou-se com uma das suas irmãs. Também poderia ser que Caim casou com uma de suas irmãs. E quando ele mata Abel, já tem 120 anos. Agora eu quero dizer, 120 anos é muito tempo. 120 anos já poderia ter uma população grande já de pessoas. Você imagina já temos 70 anos, de 1950 para cá, 70 anos, 1950 para cá. Quanto que o Brasil cresceu? Você pega aí, vai no Google aí e vê quantas pessoas que tinha no Brasil em 1950 e quantas pessoas que tem no Brasil agora. Então você pode calcular aí que mais ou menos 80 milhões de pessoas cresceram. Então
não é difícil. Eu estou falando de 70 anos no Brasil. Agora aqui eu estou falando de 120 anos. 120 anos. Então a gente não para assim para pensar. A gente não tem essa noção. A gente olha que parece que as coisas aconteceram tudo, de repente uma coisa atrás da outra. Não, aqui está falando de 120 anos. Agora ele tem 130 anos para ter esse filho que destacasse, que ficasse no lugar de Abel. Mas não fala das filhas. E também não fala se não teve outros filhos nesse meio, que também não teve nada assim que destacasse. Então não é difícil de entender. Agora vem. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Mas está contando de mais um filho que ele teve. Está contando aqui, que é este versículo que eu li. Então ele já tinha 130 anos. Então com esses 130 anos ele poderia ter já muitos outros filhos que não foram contados na genealogia. E se você não acredita que tiveram outros filhos, pelo menos filhas mulheres poderia ter, porque alcancei do Senhor um varão, então poderia ter filhas mulheres, não teria problema nenhum. O Abel casava com a sua irmã, Caim também, e essa sucessão com 120 anos já tinha população na terra. Eu acredito assim. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Entendeu? Ele teve filhas também. Agora vamos lá. O sábio Rashi comenta que Eva deu à luz Caim junto com a irmã gêmea, que ele depois veio a desposar. Se tudo que eu falei para você aqui não foi, tem uma outra hipótese que o sábio lá, Rashi, comenta lá em Israel, que nos seus escritos, que Eva deu à luz a Caim, que foi o primeiro, mas foi com uma irmã gêmea, que não é contado na genealogia e não é louvada, mas poderia ser que quando teve Abel também depois foi com irmãs gêmeas, mas a Bíblia não iria contar porque era mulher, porque não tinha importância. Poderia ser também. Essa também é uma outra tese. Então eu mostrei para você sim várias teses, que é uma grande tese aqui. E tem alguém que ainda acha que a tese foi porque Adão teve filhos antes do pecado. Eu já falei na aula passada, retrasada, que eu não acredito nisso, porque se ele teve filhos antes do pecado, eles não pecaram. Então eles não herdaram o pecado. Se eles não herdaram o pecado, então não tem como eles morrerem. Então eles deveriam estar vivos até hoje. Por quê? Porque eles não pecaram. Mas Adão pecou e eles também. Não, eles não poderiam pecar, porque eles não comeram, eles não participaram. É como eu vou dizer para você que Jesus, se ele tivesse vindo da natureza de José, ele teria vindo com este pecado original. Por quê? Porque por causa de José. Mas a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele sendo gerado pelo Espírito Santo, ele teve a natureza de Deus. E ele foi envolvido pelo Espírito Santo, mesmo no ventre de Maria, para que não se contaminasse. Então você observa que é diferente. O primeiro Adão, ele foi gerado sem pecado, caiu. O segundo também foi gerado sem pecado, não caiu. Então você começa a observar que hoje nós morremos porque nós temos a descendência de Adão. Nós viemos de Adão, nós herdamos o pecado de Adão. Quando nós aceitamos a Jesus, depois não morreremos mais. Por quê? Porque nós vamos ter a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, mas nós vamos ter também o gene de Cristo.
e tendo o gênero de Cristo, não morrerá mais. Não terá segunda morte, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós nascemos de um homem que não tem pecado, um homem que vive. Então, quando você nasce de uma pessoa, você herda algo daquela pessoa. Então, quando eu nasci do meu pai, eu herdei algo do meu pai. Você nasce de Deus, você herda de Deus. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tá? Se você não entendeu, você volta de novo à aula. Fique à vontade, preste atenção, deixa a sua pergunta aí, que eu estarei respondendo aí nos comentários, tá bom? Vamos lá então. Adão. Primeiro homem, Adão. Adão teve Caim. Então vamos falar aqui os descendentes de Caim. Aqui é a genealogia dos descendentes de Caim. É a história que nós estávamos falando, acabou. Vamos falar da descendência de Caim agora. Caim teve Enoque, o terceiro. E Enoque que colocou o nome da cidade. Daqui a pouquinho nós vamos estudar isso. Enoque teve Irade. Irade teve Meujael. Meujael teve Metusael. Metusael teve Lameque. Agora o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo. O sétimo foi Lameque. Esse Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra é Zilá. Capítulo 4, versículo 19. Então Lameque inicia a bigamia. A bigamia começa na descendência de Caim. Veio da descendência de Caim. Foi o sétimo depois de Adão. O sexto depois de Caim. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. O sexto depois de Adão. O sétimo depois de Adão. O sexto depois de Caim. Que veio a bigamia. O que é bigamia? Duas mulheres. O que é poligamia? Várias mulheres. Então ele tomou duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra é Zilá. Vamos ver a história deste homem. Então ele teve Ada e teve Zilá. Zilá teve Jubal e Jabal. Zilá teve Tubal-Caim e Naamá. Essa Naamá é uma mulher. Então ele teve 3 filhos homens e uma mulher. Tá? Este Enoque aqui não é Enoque também da genealogia de Sete. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre um outro Enoque e um outro Lameque. Também que tem na genealogia, outra genealogia nós vamos estudar. Então nós vemos que Lameque é a 7ª geração. Quando fala de 7ª, fala de uma geração completa. Então aqui é um ciclo. Um ciclo. Nós trabalhamos 7 dias, depois vem um ciclo. Voltamos de novo, trabalhar mais 7 dias. Então aqui tem um ciclo. Então esse primeiro ciclo completou com Lameque. E ó, para você ver como que foi que aconteceu. Então já começa a bigamia daí. Agora vem o progresso autônomo. Deus falou que a terra não produziria mais. Está lembrado que Deus ele fala para Caim que a terra não dará mais seu fruto? Então o que Caim vai fazer agora? Ele vai fazer um progresso. Ele vai progredir mesmo assim. Porque surge a zona urbana, vem a cidade. Cidade. Existiam muitas casas, mas não existia a cidade. A cidade, a organização da cidade. A questão que existia também é a pecuária, mas não tinha organização. Nós vamos aprender tudo isso. Então surge a organização que vem através de Caim e vem de Lameque, que é o 7º depois de Adão. Vamos lá. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então nós estudamos aqui no capítulo 4, versículo 7, que ele teve, eu falei para você que depois nós já chegamos no versículo, chegamos aí. Então ele pega e
e põe o nome do seu, constrói uma cidade e põe o nome daquela cidade do seu filho. Quando fala em cidade na Bíblia, fala de um mundo autônomo. Ele sai e constrói uma cidade, ele constrói um mundo paralelo, ele constrói um mundo para ele. Quantas pessoas têm vontade de aposentar? Depois que aposentar, eu vou comprar um pedaço de terra, ficar isolado e fazer o meu mundo. Então, aqui está falando da liberdade, que é uma liberdade fatal, uma liberdade sem Deus, que Caim que conquistou. O progresso, mas é um progresso autônomo, é um progresso, mas eu não estou falando que é errado ter progresso. Progresso, desenvolvimento está relacionado com a capacidade que Deus deu ao homem, por ser uma imagem de Deus. Isto é um progresso, é um desenvolvimento que está relacionado com a capacidade que Deus deu ao homem. O grande problema aqui é a autonomia do projeto. É a autonomia do progresso. É para onde que esse progresso vai levar. Está entendendo? O grande problema aqui é esse. Cidade fala de autonomia. Depois da maldição da terra, que não produziria mais nada, então ele passa a criar seu próprio mundo. Ele vai criar o seu próprio mundo. Este é o grande problema da geração, de toda a geração. Ele tenta criar o seu mundo independente. Ele tenta criar o seu local independente. Ele trabalha a vida toda para construir algo para a sua independência. Então, o grande problema não é o progresso, mas para onde este progresso vai te levar? E qual é a motivação deste progresso? E se esse progresso não seja um progresso que todos sejam favorecidos, mas que seja autônomo, porque quer que as coisas trabalhem ao meu favor. Este é o grande problema aqui de Caim. Vamos lá? Então vamos lá. O progresso autônomo ainda. Agora já surgiu a zona urbana, agora vamos à zona rural, que é a pecuária. Olha para você ver. Capítulo 4, versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então está falando aqui, esse Jabal foi aquele que trabalhou para cuidar da pecuária. Então já tinha gado, já tinha boi selvagem, cavalo selvagem, mas quem que organizou isso? Quem que pôs limites para colocar uma cerca, para dizer isso aqui é meu, isso aqui já não é meu? Quem fez isso? Porque tinha cavalos, tinha bois, tinha animais selvagens, mas agora ele começa a organização, a pecuária. Começa a implantar cercas, limites. E começa da onde? Desse progresso? Da família de Caim. E foi o filho de Lameque, por nome Jabal. Quem é Jabal? Vamos estudar aqui, ó. Tá lembrado aqui? Que ele o filho de Ada com Lameque teve Jubal e Jabal. Então foi esse Jabal aqui que foi o da pecuária. Vamos lá. Vamos lá. Agora surge os instrumentos musicais. A arte. Como assim? E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Observa aqui que os instrumentos musicais, a arte surge também da descendência de Caim, de Lameque, filho de Lameque, Jubal. Nós olhamos aqui e falamos, então a harpa, então a música veio do diabo? Não. O grande problema não é o progresso que nós estávamos estudando, mas para onde aponta este progresso? O grande problema aqui não é a harpa e o órgão, é para que serve esta harpa e para que serve este órgão. Porque o mesmo instrumento que louva a Deus é o mesmo instrumento que está no terreiro de macumba. O problema da arte está quando está relacionado com a idolatria.
O tabernáculo, ele era uma arte, tinha muitas artes, tinha ali os querubins, que era pintado ali nas cortinas, tinha arte, mas era para a glória de Deus, não era para finalidade idolatria. Aquela arte que tinha, todas aquelas artes que tinha no tabernáculo, não era voltada à idolatria. O grande problema é quando se volta para a idolatria, quando a harpa, quando os instrumentos, quando a música leva o homem para o seu ego maior, que ele se acha que ele é Deus. O grande problema é quando a autolatria, a pessoa idolatrar a ele mesmo. Esse é o grande problema. A pessoa idolatrar a ele mesmo, a autolatria. Então o problema aqui não está nos instrumentos, mas para que os instrumentos? Para que servem esses instrumentos? Qual é a motivação que eu estou fazendo esse instrumento? Qual é a motivação que eu canto? Você entendeu? Vou parar por aqui, senão nós vamos longe. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Então vamos ver quem é esse Jubal. Esse Jubal é esse aqui, ó. Então esse aqui faz nós já estudamos a aula passada. E esse aqui é o Jubal, que é dos instrumentos aqui. É da arte. Tudo bem? Vamos lá. Aí vem o quarto. Surge a metalúrgica, o cobre e o ferro. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Vamos ver aqui, ó. Tubal-Caim, Zilá, esse filho de Zilá, então foi que inventou, não é que inventou a metalúrgica, mas que organizou. Porque a metalúrgica estava lá. Quando eu falo descobrir o Brasil, não é que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, que ele não existia, ele veio, descobriu e achou. A terra estava aqui. Não tinha um nome Brasil, mas eles vieram para cá e descobriu a terra e colocou o nome Brasil. Aqui é a mesma coisa. Não é que eles inventaram o ferro. O ferro estava lá, mas eles que começaram o trabalho com o ferro. Entendeu? Então eles que começaram o trabalho da metalúrgica. E foi Zilá, do filho de Zilá, foi Tubal-Caim, que tem uma irmã que chama Naamá. Então a gente estudamos aqui sobre esses quatro que surgiram de Caim, que este progresso, mesmo ele estando fora da direção de Deus, ele prosperou, ele progrediu. Então progresso não é sinônimo de salvação. Progresso não é sinônimo que Deus está com a pessoa porque as coisas estão dando certo. Deus está comigo porque eu consegui comprar um carro. Progresso não é sinal que Deus está. Esta é a ideia e a lição que eu quero passar nesse estudo. É bom progredir, é bom crescer, é bom ter posses, mas que a gente saiba que isso que seja para a glória de Deus. Isso não nos leva, que a Bíblia diz que quando nós descermos a sepultura, nós vamos descer a sepultura. E o que vai acontecer? Quando descermos a sepultura, não vamos levar nada. Vamos levar nada daqui da terra. Tá bom? Então o pecado atuante na descendência de Caim. Vamos lá. O pecado atuante na descendência de Caim, a bigamia, né? E o progresso autônomo trouxe a violência comemorada. Isso é terrível. A violência, a pessoa vem e violenta algo e comemora porque acha que aquilo é certo. Vamos lá então. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu título, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Ele chega e mata, e ainda comemora.
Lameque, ele pega a palavra divina e amplia a seu próprio favor. Sabe, essas pessoas que pegam a Bíblia e dizem assim: eu posso beber porque Jesus multiplicou o vinho, porque Jesus bebeu o vinho. Então são pessoas que contorcem, é um péssimo exegeta. Então Lameque, ele pega esta palavra e amplia para o seu favor. Tipo assim, se Deus foi gracioso com Caim e colocou um sinal que ele não podia sofrer a vingança, eu ainda serei muito mais protegido. Esta é a ideia que ele passou. Quando ele canta essa poesia, quando ele faz esse verso, esta é a ideia que ele passou. Lameque era um péssimo teólogo, capaz de mudar o significado original da graça de Deus em seu próprio favor. É aquele que pega a palavra e pega a graça de Deus. Ele pega um versículo lá: onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso pecar. Então nós vemos que hoje também não é diferente. Não é diferente. Vamos lá. Vamos lá então, agora. Descendente de Sete. Nós vimos o descendente lá de Caim, agora vamos ver o de Sete, tá? Olha, Adão, começou por Adão também, Adão e Caim. Agora vamos Adão, vamos, Sete. Então Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete. Agora vem, ele viveu mais 800 anos. Então todos os anos de Adão foram 930 anos. Agora Sete tinha 105 anos quando nasceu Enos. Agora viveu mais 807 anos e ele morreu com 912 anos. Agora observa também que ele tinha Enos 90 anos quando teve Cainã. Viveu mais 815 anos. E todos os seus anos foram 905 anos. Agora Cainã tinha 70 anos quando teve Malalel. Viveu mais 840 e todos os seus anos foram 910. Malalel tinha 65 anos quando teve Jared. Ele teve mais 830 anos depois. Somando tudo deu 895 anos. Agora observamos que tinha 162 anos Jared quando teve Enoque. Ele viveu mais 800 anos e todos os seus anos foram 962. Observa aqui que Adão 930 e ele 962 por enquanto. Mas vamos ver lá. Vamos lá. Agora Enoque tinha 65 anos. Jared tinha 65 anos quando teve Metusalém. Viveu mais 300 anos e todos os seus anos foram 365 anos. Agora Metusalém tinha 187 anos quando teve Lameque. Viveu mais 782 e todos os seus anos foram 969. Agora já passou na frente aqui, ó. 969 agora. É o que mais viveu. O segundo maior foi Jared e Adão. Agora Lameque tinha 182 anos quando teve Noé. Já estamos lá em Noé. Aí viveu mais 595 Lameque. Esse Lameque aqui que eu falei, que não é aquele Lameque da descendência de Caim, e nem Enoque aqui que Deus tomou para si, não é também o mesmo Enoque que tinha lá a descendência de Caim. Aí depois de Enoque, Lameque, todos os seus anos foram 777, depois veio Noé. Noé teve 100 cães Jafé. Ele tinha 500 anos quando teve 100 cães Jafé. E todos eles geraram filhos e filhas, diz a Bíblia. Interessante, né? Apesar de tudo que o homem faz, Deus ainda está sempre trabalhando a favor do homem. Nós vemos essas duas genealogias. A genealogia de Sete, que ficou no lugar de Abel, e vemos a genealogia de Caim, porque Abel morreu.
Então vemos uma genealogia que está prosperando. Vemos uma genealogia de Caim que está prosperando, porém está se afundando. E agora nós estamos vendo a descendência de Sete, que não fala em prosperidade. Enquanto isso, na Bíblia vai nos mostrar que apesar dessa cidade, aquela cidade assustadora que Caim fez, a descendência de Caim fez, Lameque fez aquela cidade, e então Deus continua trabalhando sem que muitas vezes o homem perceba. Você observa que enquanto eles estão trabalhando lá, fazendo aquela cidade assustadora, Deus está trabalhando aqui na descendência de Sete. Então o que se imagina? Abel, a grande esperança em que Deus podia construir uma linhagem abençoada e marcada pela graça. Foi agora, aí as pessoas podiam dizer, só temos Caim, e agora? Mas aparece Sete, a descendência de Sete. Será que finalmente vamos ver um desastre quando as pessoas viam a descendência de Caim indo para aquele caminho? Será que vamos ver um desastre? Aí nós olhamos esse texto aqui, que então o texto diz: Adão teve um outro filho chamado Sete, que estava sendo dado por Deus no lugar de Abel. Então quando Caim mata Abel, qual era o pensamento? Será que vai cair em desgraça? Não, mas Deus deu Abel. E que Sete também vai desenvolver uma linhagem. E nós estamos vendo aqui, Abel não teve uma linhagem, mas Sete teve uma linhagem. Essa linhagem também, depois do sétimo, e a partir de Adão, vai ser marcada, como vão ver. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Daqui a pouquinho nós vamos olhar isso, que a Bíblia diz que começa a invocar ao Senhor. Eles começam a invocar ao Senhor. Quem começa desta linhagem? Vamos ver esta linhagem. Agora uma pergunta. Tantos homens que viveram tanto tempo, por que será? Por que será que os homens viveram tanto tempo? Porque no início alguns homens chegaram a viver quase 1000 anos. Será por quê? Observamos, as altas idades foi uma das formas de preservar a tradição oral. Muito importante isso aqui. Essas altas idades, claro, que a alimentação ajuda muito, mas nós vamos ver depois que pessoas, que Adão vai morrer com 930 anos, ele vai chegar numa geração muito tempo, né? Nós vamos observar que Adão, quando ele morre, ele está lá perto, lá perto de Noé. Então você começa a observar que a tradição oral, um ia falando para o outro, então preservava isso. Imagine se as pessoas morressem com 70, 80 anos, sumia a tradição. Então precisava essa tradição estar vigente, estar viva. Então você observa que Adão, que viveu 930 anos, até que geração ele foi? Nós podemos pegar, nós temos um cronograma aqui, nós podemos pegar e olhar e ver que esses filhos, neto, bisneto, tataraneto, então hoje o neto, praticamente o bisneto não conhece o vô. Lá passava-se 7, 10 gerações e ainda estava a pessoa viva. Aí tinha neto, tataraneto, e trineto, e tanto neto que teria, e ali a pessoa ainda estava viva. Então era necessário isso, para preservar isso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desta aula, esta aula de número 3, que nós estudamos, uma aula bastante rica. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe.